Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. Você sabia que além dos 12 apóstolos, o Senhor também mandou mais 70 discípulos para anunciar as boas novas? Porque grande era a obra do Senhor. Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Lucas, no capítulo 10, verso 17 ao 20. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E ele lhes disse: Vi Satanás cair como um raio dos céus. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam-vos os espíritos. Alegrai-vos antes, porque está os vossos nomes escritos nos céus. Devido ao grande crescimento da obra do Senhor, após enviar os 12 discípulos, ele também enviou mais 70 discípulos para dar continuidade à obra dele. E lhes deu-lhe também o mesmo poder e a mesma autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. E isso, de certa forma, fez com que o coração deles se alegrasse. Mas o Senhor lhes deixou uma advertência. Satanás, quando ele era um anjo de luz, Deus lhe deu poder e autoridade. Mas isso fez com que o seu coração se perdesse. Ele ficou orgulhoso, soberbo, arrogante e pensou que também poderia ter a mesma adoração que um Deus. E isso foi o resultado de sua queda. Por isso o Senhor advertiu aqueles discípulos que voltavam dessa missão que a alegria deles não deveria ser de os espíritos se submeter ou as pessoas serem curadas apesar da sua imposição de mãos, mas que a alegria deles fosse ter o nome deles escrito no livro da vida, coisa que Satanás e os anjos caídos já não têm mais. E aqui fica para nós um alerta. O Senhor, ele quer nos usar para curar os enfermos, expulsar os demônios, mas que essa não venha a ser a nossa satisfação, mas a nossa alegria venha a ser de saber que o nosso nome está escrito no livro eterno e nós vamos viver para sempre juntamente com Ele. Grande é o privilégio e grande é a responsabilidade. E quão perigoso é quando você tem autoridade e você não tem um coração preparado para receber esse poder. Porque eu vou ser bem sincero, é empolgante, é algo que nos entusiasma, nos traz uma grande alegria ver um espírito maligno se rendendo ao nome de Jesus, uma enfermidade deixando o corpo de uma pessoa, ao você declarar o poder de Deus sobre aquela vida. É muito empolgante de fato e de verdade. Só que da mesma maneira que é empolgante, é perigoso. As Escrituras nos ensinam, em particular o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, mas ainda quero colocar um acréscimo a esse ensinamento, que antes de nós pedirmos dons, que nós possamos pedir para o Senhor curar o nosso coração e fazer com que o nosso coração seja agradável a Ele, seja um coração alinhado com o propósito dEle. Porque se o nosso coração não estiver alinhado com o propósito dEle, nós somos fortes candidatos a se envaidecer e a arrogância tomar conta de nós e o orgulho nos fazer cair. Quando no verso 18, o Senhor ele declara que ele viu Satanás lá no resplendor ele cair, então ele não quis simplesmente jogar um balde de água fria sobre aqueles 70 homens que estavam empolgados, estavam entusiasmados, estavam felizes, não. Ele quis trazer um alerta, porque a mesma empolgação, a mesma felicidade ele também viu no semblante de Satanás. Antes dele cair, antes dele se tornar um anjo caído,
Ele era um ser perfeito, ele era um ser iluminado. As escrituras dizem que ele era um dos mais lindos dos anjos e ele era o sinete da perfeição, ou seja, modelo de perfeição. Ele era impecável, até que se achou o quê? Se achou arrogância em seu coração. E a arrogância o enganou e a arrogância o fez cair. E, infelizmente, eu vejo isso acontecendo a todo momento com muitos homens e mulheres de Deus. Até um tempo atrás, eu encontrei um rapaz que era um exímio pregador, um homem cheio do Espírito Santo, com eloquência, sabedoria, graça, virtude. E hoje ele está onde? Ele está em estado de morador de rua. Porque em algum momento ele não vigiou, em algum momento ele não teve uma pessoa para tratar ele. E a vaidade, a arrogância tomou conta dele, tomou posse dele. E aquele grande ministro do Senhor se tornou o quê? Uma pessoa em condição de rua. Quando isso acontece, isso é grave, mas não é o pior dos problemas. Porque eu também já vi pessoas em condições de rua se reconciliar com o Senhor e se tornar 2 vezes mais usado pelo Senhor. Só que muitas das vezes o Satanás ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que ele vai fazer com que você se encha de vaidade, você se encha de poder, você se sinta o essencial e posteriormente, quando ele te enganar, ele vai te jogar na sarjeta, mas ele vai te colocar num mundo de mentiras, ao qual você vai ver que o retorno é quase que improvável e ali ele vai dar fim na sua vida e já era. Você perdeu os dons e perdeu a salvação. Então que nas suas orações você peça sim por dons. E sim, os melhores dons de profetizar, de curar, de fazer curas, sinais, maravilhas, fazer com que o morto levante, fazer com que o cego veja, fazer com que o surdo ouça, o mudo fale, maravilhas. Mas o mais importante de tudo, ó Pai, que o meu coração esteja sempre em tuas mãos. E se for para mim vai descer, não me dê poder. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.